Como é a vida de Elon Musk, o dono da Tesla? Rico, influente e inventor. Elon Musk é o tipo de pessoa que chama a atenção em toda ação que ele faz ultimamente. Desde suas aparições em podcasts e clipes musicais, além de filmes da Marvel, até suas invenções e produtos mais insanos, como um lança-chamas. Musk é uma figura bastante chamativa e alguns diriam até mesmo controversa. Mas como esse cara chegou onde está hoje em dia? É isso que o vídeo de hoje vai responder. Mas primeiro, não esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo e se inscreverem no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos por aí. Preparem-se, pois essa é a vida de Elon Musk, o dono da Tesla. Vamos nessa! Infância. Nascido em 28 de junho de 1971, Elon Musk é filho de uma canadense chamada May Musk e um homem sul-africano chamado Aaron Musk. Seu pai era um político e engenheiro eletromecânico, além de dono de propriedades. Por isso, Elon teve uma infância bastante farta, monetariamente falando. Ele foi uma criança bastante rica e existem relatos que seu pai, em dado momento, quase que triplicou sua fonte de renda, devido à compra de metade de uma mina de esmeraldas situada na Zâmbia. Durante os anos 80, os pais de Musk se separaram, o que o fez ter de escolher entre o pai ou a mãe. Enquanto a mãe voltou para o Canadá, o pai continuou nos subúrbios de Petrólea, na África do Sul. E Musk, em um movimento que ele se arrependeu alguns anos depois, decidiu ficar com seu pai ao invés de sua mãe. Não haveria problema nenhum nisso, senão o fato de que Musk sofreu um bullying brutal entre as crianças e também na escola, além de sua relação paternal ter se deteriorado ao longo dos anos. Por sinal, o bullying era tão sério que Elon acabou sendo hospitalizado após um grupo de crianças tê-lo jogado de uma escadaria. Ou seja, mesmo sendo bastante rico e tendo poucas dificuldades para conseguir suas coisas, Musk era meio rechaçado pela galera da sua cidade. Quando fez 10 anos, Musk começou a desenvolver um interesse por máquinas e computação e então começou a estudar programação. Esses eram os anos 80. Então você pode imaginar o tipo de programação que era feita. Códigos mais simples e fáceis, com guias que vinham em revistas ou livros de fácil compreensão para todo mundo. Com 12 anos de idade, Musk vendeu o código de um jogo programado em BASIC que ele mesmo fez, chamado Blastar. Na época, jogos para computador eram comercializados assim. Você enviava para uma casa de produção que divulgava o jogo em revistas para que a pessoa pudesse chegar em casa, colocar o código no computador e jogar ela mesma. Com Blastar, Elon ganhou $500, o que não é muita coisa, mas é bastante para uma criança. Com o amor dos computadores e da computação, obviamente veio também a paixão pela ficção científica. Musk devorava livros sobre o assunto, e seu autor favorito, Asimov, talvez seja a fundação para seu amor por viagem no espaço. Por falar em fundação, foi dessa trilogia de livros que Musk decidiu que ele deveria guiar ou prolongar a civilização humana para uma era brilhante, oposta à escuridão, obscurantismo e coisas ruins. Decidido, Musk precisava agir de forma que pudesse fazer suas vontades avançarem, e então chegou à conclusão de que precisava ir até os Estados Unidos para facilitar qualquer processo de criar uma empresa. Seu pai foi contra a ideia, mas Musk pouco ligou e alguns dias antes de seu aniversário de 18 anos se mudou para o Canadá, já que teria facilidade de obter um passaporte graças à sua mãe. Ele estudou na Universidade de Petrólea por algum tempo antes de ir embora, mas chegando no Canadá, ele frequentou a Queen University,
De lá, foi para a Universidade da Pensilvânia, onde estudou economia e física, onde se formou em 97 como bacharel de ciência econômica e também como bacharel em artes e física. É aqui onde ele iniciou a progressão lógica de sua carreira em tecnologia. Início de carreira. Musk fez alguns estágios no Vale do Silício, onde, sem sombra de dúvidas, conseguiu experiência para lidar com os problemas relacionados ao campo da tecnologia e dos eletrônicos. Mas a verdade é que, devido à sua infância bem abastada, ele nunca teve muitos problemas para fazer com que suas ideias de empresa fossem para frente. A primeira de suas ideias foi a Zip2, feita com seu irmão Kimball, uma empresa que fornecia e licenciava softwares de guias turísticos e de cidade para jornais e outros portais de informação. Eventualmente, a Zip2 foi comprada pela Compaq, que hoje em dia foi absorvida pela HP, a Hewlett-Packard. Empresas são assim. A segunda empresa startup realizada por Musk foi a mais importante de sua carreira até o momento, e de certa forma, algo que realmente guiou certa parte da civilização, assim como ele queria quando era um adolescente. Com o dinheiro da Zip2, Musk fundou X.com, um serviço de finanças e pagamentos por e-mail online, algo extremamente raro hoje em dia. Um ano depois de fundar a empresa, a X.com foi mesclada com a Canfanet, uma empresa californiana de pagamentos e criptografia. A Canfanet possuía um serviço de transferência de dinheiro que vocês provavelmente conhecem, o PayPal. Ele permitia que transações fossem feitas diretamente pela internet, sem qualquer intervenção de bancos ou dificuldade. E foi um serviço que fez tanto, mas tanto sucesso, que eventualmente tanto a X.com quanto a Canfanet decidiram apenas mudar seus nomes para PayPal, e o resto é história. O serviço é utilizado até hoje constantemente, todos os dias. Musk foi removido em outubro do ano 2000, devido a diferenças de direção. E quando o PayPal foi eventualmente comprado pelo serviço de compras e vendas por leilão, o eBay, por $1,5 bilhão, Musk recebeu $165 milhões na transição. Nos anos seguintes, Musk começou a trabalhar com as duas empresas pela qual ficaria principalmente conhecido no mundo afora, deixando de ser apenas um empreendedor para se tornar uma celebridade de certa forma. Em 2001, Musk viajou para Moscou, onde se encontrou com designers e criadores de aeronaves, onde se tornou cada vez mais interessado no conceito de criar uma estufa em Marte. Após uma série de propostas e conversas que deram pouca coisa, Musk percebeu que não precisava contar com ninguém para conseguir os foguetes. Ele mesmo poderia produzi-los, baratos e renováveis. Então, com 100 milhões de sua fortuna de adolescência, ele fundou a Space Exploration Technologies Corp, que ficou conhecida como SpaceX, de qual Musk é CEO e CTO. Mais ou menos durante o mesmo tempo, Musk tornou-se um dos principais investidores da Tesla Motors, uma empresa que visava criar carros elétricos. Ele se tornou um dos principais diretores da empresa em 2004, devido à qualidade dos seus investimentos e após a crise de 2008, com o antigo CEO tendo sido demitido. Musk foi posto como chefe da empresa, nomeada Tesla Inc., cargo que ele ocupa até hoje. Dias atuais. Tanto a Tesla quanto a SpaceX fazem projetos que são conhecidos por boa parte da população estadunidense e mundial, principalmente pelo fato de seu CEO ser uma celebridade. A Tesla desenvolve desde 2008 diversos modelos de carros elétricos e que se autodirigem, e é famosa também por alguns projetos de infraestrutura como o Hyperloop. O Hyperloop não foi construído e provavelmente
provavelmente não vai atingir seu objetivo inicial de ser um túnel de alta velocidade capaz de levar carros por debaixo da cidade. Mas a ideia está lá. Já o SpaceX é um projeto que constantemente está na internet pelo simples motivo de que eles realizam muitos testes de seus foguetes, já que eles são relativamente baratos, simples de construir e Musk tem uma parceria com a NASA. O plano é o de criar um foguete que consiga ser reutilizado e pousar no chão sozinho, quase como um protótipo de nave espacial mesmo. Nesse meio tempo, Musk também se envolveu em algumas coisas meio estranhas de celebridade. Quando um grupo de crianças indonésias ficou preso dentro de uma caverna aquática, Musk ofereceu sua empresa para desenvolver um submarino capaz de resgatá-las. Mas ao terminar de produzir o submarino, algumas das crianças já estavam seguras. E um dos especialistas de resgate disse que o submarino seria inútil de qualquer forma. Musk apareceu fumando em um podcast do Joe Rogan, onde, eventualmente, capital da Tesla caiu bastante, já que os investidores não gostaram do que viram. E o mais bizarro de tudo, Elon casou e teve um filho com Claire Boucher, a Grimes, famosa cantora de synth pop e electropop. O filho deles, por sinal, tem um nome que é praticamente impronunciável. Parece que a vida dele anda extremamente interessante. E quem diria que tudo isso começaria de uma criança sul-africana que sofria bullying? As voltas que a vida dá, não é mesmo? O diretor da Tesla e do SpaceX já inventou coisas extremamente importantes. Mas como uma figura famosa, ele também passa por maus bocados e situações que o público não gosta muito. É um homem extremamente rico e influente e que toda vez que faz algo chama bastante atenção. Qual o fato que vocês acham mais interessante na vida do Elon Musk? Escreva um comentário aqui embaixo, além de curtir o vídeo e se inscreverem no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!